Ela ligou para mim no início da semana e disse: Fred, vamos fazer uma vigília jovem? A gente começa das 6 às 10. E geralmente o PG de jovem já vai praticamente esse horário mesmo, a gente se estende mesmo. E disse: bora, não vai mudar praticamente nada, só vai levar o nome de vigília, né? Porque a gente realmente, se der tempo muito tempo, vai começar uma hora mais cedo. E a gente abordou alguns temas lá, que por incrível que pareça, foram temas que foram soltados ao ar por algumas pessoas, mas os temas eles acabaram se encaixando de uma maneira tão interessante, que eu disse: rapaz, Deus tem um propósito com esse tema, e eu trouxe ele para a gente debater um pouquinho aqui. Mas me diga uma coisa, cadê Márcio? Conseguiu, Márcio? Conseguiu? Tem que ter alguém para pausar lá depois, que depois de 13 minutos ele fica pecaminoso. Vamos lá, vocês acham que as pessoas acreditam ainda que existe inferno, que as pessoas vão para o inferno? As pessoas acreditam nisso ainda? Olha, vamos lá. A gente como cristão, a gente sabe disso. Mas as pessoas no meu ambiente de trabalho, na faculdade, as pessoas acreditam que existe inferno? Acredita? Acredita, continua acreditando. Mas não com a mesma intensidade que era antes, não é verdade? Tem pessoas que até acreditam em Deus, mas não acreditam no inferno. Porque para as pessoas, Deus sempre é o Deus mais bonzinho, é o Deus tolerante, é o Deus que aceita. E por conta disso, sempre traz muita minha bagagem. Eu acho que a irmã estava falando na frente de casa muito com isso. A gente traz muita minha bagagem com o meu ego, com o que eu acho para dentro da igreja. E a gente de vez em quando quer justificar as nossas atitudes, até mesmo com a Bíblia. Quer ver uma coisa bem interessante que aconteceu esse ano? Nós tivemos uma eleição, não vou tocar em assunto político aqui de quem votou certo e quem votou errado, porque isso é muito peculiar de cada um, né? Só quem sabe se votou certo e se votou errado, se eu entrasse na cabeça da irmã para entender os motivos que ela votou, aí eu vou saber se é certo ou se é errado. Mas vamos lá, teve uma eleição extremamente antagônica, eram duas propostas extremamente diferentes, né? E a gente, quando dava uma zapeada no Facebook, a gente via pessoas que defendiam o candidato A através da Bíblia, e tinha outro camarada que defendia o candidato B através da Bíblia também. Eu dizia: alguém está errado aqui, né? Porque as propostas são extremamente diferentes uma da outra. A ideologia política é extremamente diferente uma da outra, mas as pessoas conseguem justificar as duas através da Bíblia. É interessante para gente pensar assim: talvez eu na minha vida esteja justificando alguma coisa errada na minha vida através da palavra de Deus. Eu posso procurar na Bíblia, se eu disser assim, hoje como propósito, eu disser assim: meu irmão, eu acho que roubar é legal. Eu posso ir na Bíblia, de acordo com toda uma retórica que eu criar, eu posso achar argumentos na Bíblia para dizer que roubar é legal, que Deus permite roubar. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Eu estou querendo esse assunto para quê? Para a gente entender que muita da coisa que a gente constrói está baseada no meu ego, é o que eu acho. Eu vou passar um vídeo para vocês. Eu queria, para ninguém se chocar, eu queria dizer para vocês o seguinte: esse camarada ele é um historiador. Ele adora dizer que é ateu, então ele é extremamente ateu, mas o comentário que ele faz é fantástico, para nós como igreja. Eu queria que o Fernando soltasse esse videozinho aí. Pausa ele em 3 minutos, viu, Fernando? Porque depois disso aí, o negócio fica feio. Acontece como conhecimento, como acontece com tudo que a fé está customizada. Significa que cada pessoa adapta a si. Agostinho diz com toda clareza que a pessoa que seleciona da Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si e não na Bíblia. E esta é a regra de hoje. Olha que Agostinho não conheceu o que acontece hoje. Essa é a regra de hoje. Você é católico? Sou. Então o Papa é infalível. Não acredito nisso. Maria é virgem. Não, essa parte eu não concordo. Você é contrário à pílula anticonceptiva? Não, eu sou a favor da pílula. Não, você acha realmente que é pecado, por exemplo, isso e aquilo? Não, isso não. Então, meu filho, o que você é? Já que nenhuma das crenças católicas é sua, mas é a customização da fé. Não, a igreja diz isso, eu vi na Bíblia, mas eu acho que é assim. Essa é a autoridade contemporânea. O eu se sobrepõe a tudo. Eu sou católico, mas eu gosto de acreditar na reencarnação. Bem, o Papa Pio IX definiu como heresia a reencarnação. Como vocês podem? Não, mas o Papa é o Papa, eu sou eu acho. Ou seja, eu não estou pensando que alguém deva ser dogmático ou não. Não estou pensando se alguém deva acreditar ou não, ser fiel à linha da sua igreja, adventista, presbiteriana, luterana, católica ou da comunidade judaica. Eu estou pensando como eu customizo a fé, como eu adapto ao meu interesse. O Deus do século XXI é, de todos os períodos da história, o Deus mais pessoal e subjetivo. É o meu Deus. Não é o nosso. Ele é o menos autoritário e o menos exigente. Ninguém acredita que será condenado. Isso é uma característica brasileira. Mas veja, fez uma longa pesquisa. Ninguém acredita que vá para o inferno. Na Idade Média, as pessoas tinham quase certeza que seriam
condenados. Hoje ninguém mais vai para o inferno. E a pesquisa da Veja incluiu presídios e políticos. Ninguém vai para o inferno. Quando eu era criança, na aula de catequese, o padre Alexandre, em São Leopoldo, falava da visão das crianças de Fátima que caíam no inferno como folhas de outono. E a gente se assustava, eu pelo menos me assustava. O inferno está fechando as portas por falta de candidatos. Todos se acham dignos do paraíso. Essa é uma catequese contemporânea. A fé se customizou e Deus me entende. Deus me entende. Bandidos, gente, fazem o sinal da cruz antes de assaltar. Isto é uma característica específica nossa. Temos um certo panteísmo, ou seja, é um Deus diluído em todos os lugares, um animismo panteísta, e a subjetividade, que é o meu Deus. Eu rezo do meu jeito, do jeito que eu gosto, nas ocasiões que eu acho importantes. Obrigado, Fernando. É interessante, né? É forte o que ele fala, né? A gente consegue identificar quando a gente vê esse vídeo que tem coisas na minha vida que eu faço, que eu tenho consciência de que não é a vontade de Deus, mas eu já criei uma justificativa, né? Para prestar atenção. Eu estava comentando lá uma coisa que eu observo, que eu posso citar aqui, tem coisas que a gente nem pode citar, né? Mas uma que eu posso citar aqui, eu lembro que na sexta-feira, quando eu era criança, a sexta-feira realmente era um dia de preparação para o sábado. Então quando batia meio-dia, era meio que uma gincana dentro de casa, né? Vai, bota o vaso ali, limpa aqui, corre, tá chegando a hora tal, e aquela gincana toda para poder 5h30, ou antes, né? 4h30, 4 horas, a gente tá se aprontando para o pôr do sol, que ia ser na casa de algum coleguinha, ou então uma reunião de unidade, e a gente fazia aquela correria toda para fazer isso. E hoje em dia, de vez em quando, eu estou invadindo as horas do sábado, isso nem sequer pesa mais na minha cabeça. E se a pessoa perguntar para mim, talvez eu já tenha até uma justificativa bíblica, para ver se está vendo que Deus me entende. Está vendo que Deus tolera isso aqui? E a gente começa a achar que Deus ele tolera tudo que a gente abre em concessões. E de vez em quando a concessão que eu abro, meu irmão não abre, né? E ele acaba vendo em mim um motivo de tropeço. Quer ver um exemplo? Eu até comentei isso lá. Quando eu entrei na igreja, se as meninas mostrassem o tutano da canela, né? O ossinho da canela, a saia tinha que ser cobrindo o sapato. Se ela mostrasse o tutano, aí dizia, a irmã está em pecado, né? Aquela irmã está muito em pecado e tal. E eu pergunto para a nossa geração hoje tão modernizada, eu digo bem assim, mas era pecado aquilo? Aí pode ser que tenha alguém que diga bem assim, não era, era pecado. Porque naquela época eles escandalizavam. Naquela época eles faziam com que os irmãos entrassem em discussão sobre o assunto, os irmãos pecassem, os irmãos se escandalizassem. Então se há escândalo na igreja, é pecado. Hoje talvez não seja, mas naquela época era. Então a gente começa a ver também que tem coisas que podem se modernizar dentro da igreja, mas tem coisas que não mudam nunca. E a gente nunca passou por uma geração de adventistas tão céticos de doutrinas nossas do que como a gente está vivendo hoje. A gente vai para a igreja hoje, a gente encontra diversos irmãos que não acreditam mais no dízimo. Não, dízimo? Isso não existe não. Isso era tempo de Moisés, né? Isso é tempo de Elias, isso não existe mais não. Para quê da dízimo hoje? Naquela época o dízimo era direcionado para o templo em Jerusalém. O templo hoje nem existe mais. Para que dar dízimo? E as pessoas conseguem explicar através da Bíblia isso. Justificar entre aspas, né? Me entenda, por favor. A gente fala bem assim, a Ellen White, um pastor estava pregando, acho que semana passada, retrasado lá na igreja, e ele citou o nome de Ellen White, e depois o irmãozinho chamou e disse assim, pastor, você falou coisas lindas, eu só não gostei que você falou o nome de Ellen White, porque a gente não pode adorar, ao nível, né? A gente não pode adorar a ninguém que não seja Deus. Que nível a gente está dentro da própria igreja, que dissensão, né? Por quê? Porque eu estou trazendo o que eu acho, né? E o que eu acho é o que menos importa para Deus. O que eu acho é o que menos importa para Deus. Quando eu decido me juntar a qualquer religião que seja, ou a qualquer entidade de classe, ou qualquer dia que me submeter ao que eu quero aderir. Mas quando a gente vem para a casa de Deus, quando a gente vem entregar a nossa vida a Deus, eu quero fazer que Deus aceite eu do jeito que eu sou. Eu falo assim, eu vou, mas deixar a carteirinha de cigarro não. Ou qualquer outra coisa, eu vou dar mais estudo do que a irmã X, eu vou cantar mais do que o irmão Y, mas aí eu vou ficar com esse créditozinho, a carteira de cigarro eu não quero deixar não. E a gente acha que está justificando para Deus que realmente vai ser assim, Deus vai entender, porque afinal de contas eu vou dar mais estudos, né? E a gente começa a acreditar nessa desculpa que eu criei para mim mesmo. Que a gente passa a nossa vida inteira assim, com esse defeitozinho que a gente está lembrando aí, de que tem nas nossas vidas, só quem sabe somos nós mesmos, e a gente fica justificando isso a vida toda, e vai chegar um momento que a gente vai se encontrar com o juiz, ele vai dizer, você sabia que era errado, né?
Você sabia que era errado isso o tempo todo. Eu lembro que a gente tinha, lá em casa, minha mãe, foi uma luta para poder minha mãe se batizar. Minha mãe hoje está afastada da igreja. E a minha mãe demorou muito para aceitar o sábado, e afinal de contas ela aceitou. E depois, quando você conversa com a minha mãe disse, isso aí é besteira, né? Porque ela hoje impregnou o que ela acha. Porque ela tem muito claro na mente dela o que a Bíblia diz. Mas ela fala o que ela acha. Para ela é mais importante o que ela acha do que o que a Bíblia diz. E eu geralmente tenho algumas discussões religiosas com a minha mãe, quando eu tenho oportunidade. E geralmente ela manda alguns vídeos para mim, de umas profetadas que ela vê na internet, fica mandando sempre para mim, eu comento muito com ela sobre isso. E tem um texto que eu mando recorrentemente para minha mãe, para ver se ela desperta que ela pode estar sendo enganada. E esse texto está lá em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo 4, os versículos a partir do versículo 1. Amém? Eita, bem fraco. Vou dar mais um tempinho para vocês, viu? Vou dar um segundo tempo aí. Ainda tem umas folhazinhas aí, paginando. 2 Timóteo, capítulo 4. Amém, amém, igreja? Amém. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Olha que versículo poderoso. Pois haverá tempos em que não suportarão a sua doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Me digam algumas coisas que as pessoas procuram na igreja hoje. Alguém procura a igreja por salvação hoje? Raramente. Rarissimamente. As pessoas procuram a igreja para ganhar mais dinheiro, porque está numa crise financeira. As pessoas procuram a igreja para arrumar a mulher ou o camarada dos sonhos, né? Então vem tudo em nome do amor, né? E o camarada vem para a igreja. A gente vem para a igreja com a nossa carteira de trabalho. A gente vem para a igreja com a foto do camarada que está doente. A gente vem para a igreja por diversos motivos. Mas as pessoas raramente procuram a igreja porque ela quer salvação. Porque hoje, se cumprindo a profecia, as pessoas procuram a igreja através dos seus próprios interesses. O meu interesse hoje é o que? É financeiro. Então eu vou procurar uma igreja, porque hoje é domingo e amanhã é dia de batente. Eu quero ter o meu emprego, né? Eu vou procurar a igreja hoje porque eu estou doente e amanhã eu quero estar bom. Então eu vou procurar a igreja por esses motivos. E as pessoas procuram a igreja por todos os motivos, só não para se encontrar com Deus. É por isso que quando eu venho para a igreja, eu venho com a minha bagagem do que eu quero. Como a irmã falou aqui, a igreja deles está investindo muito na questão da unidade da igreja. A lição da escola Sabatina vem falando sobre isso também. Mas para poder ter unidade da igreja, eu tenho que me esvaziar de mim, né? Porque tenho toda uma bagagem, né? Eu já tenho 34 anos, eu tenho toda uma cultura, uma bagagem que eu trouxe a minha vida toda. E de repente eu fui criado achando que eu devo ser uma pessoa boçal. E eu chego na igreja e a igreja diz que eu devo ser um camarada que abraça todo mundo, que fala com todo mundo. Aí eu vou ter um choque na minha vida. Então eu tenho que me esvaziar de mim para dizer assim: a partir de hoje eu tenho que aprender a abraçar os meus irmãos. Mas eu tenho que abdicar da minha vontade para poder fazer isso. Então quando a gente vem para a igreja, o que menos importa é o que eu penso, é o que eu acho. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Imagine você, como o Leandro Carnal falou ali, você é católico, mas você acha que o aborto é bacana, né? Então quando eu só seleciono da Bíblia aquilo que eu quero, então eu não tenho uma religião, eu criei a minha própria religião. Aí imagine você um católico que acha que a Virgem Maria não é virgem, né? Complicado. Então você é católico mesmo? Como é que você tem essa cultura aí? Eu até cometi um agafe nessa história política toda. E teve um colega meu que ele fez um comentário falando sobre o Papa. E eu fiz aí ele comentando que o Papa é soberano e tal, sei o quê. Eu disse bem assim: eu sei que ele é cristão, mas ele é católico. Mas assim, mas como assim? O Papa é soberano acima de Deus? E ele se ofendeu com isso, né? E ele se ofendeu. E depois eu entendi que realmente a doutrina católica é assim. Eles acham que o Papa, ele realmente é a pessoa de Deus aqui na Terra. Então o que o Papa falou, meu amigo, pode vir Deus, pode vir Jesus, pode vir quem for. E eu disse: rapaz, eu cometi uma gafe, porque na cultura dele é assim. Cometi uma gafe terrível, como se ele tivesse reclamado, falado alguma coisa contra Jesus, né? Para mim, no meu caso, né?
E quando ele falou isso, eu disse, rapaz, quem errou foi eu. Na verdade, ele acredita na doutrina dele, pela doutrina dele está sendo fiel ao que ele acredita, está sendo muito coerente. Talvez eu que não tinha realmente esse conhecimento, eu sabia que ele tinha um respeito, mas eu não sabia que ele viu o papo acima até do próprio Deus. Eu disse, não, quem errou foi eu, ele está certo. Ele está sendo fiel ao que ele acredita. Agora, eu estou errado como adventista. Quando alguém me questiona sobre o sábado, eu digo, rapaz, não é mesmo. É mesmo, esse negócio de sábado não está muito certo não. Né? Aí quem está errado é quem? É o camarada que duvidou? Não, é eu que não sei defender o que eu acredito. Está entendendo? E vale o que eu penso. Talvez tenha muita gente que esteja hoje aqui dentro da igreja porque você acha que a doutrina adventista é bacana, mas você não sabe defender o que você acredita. Então quando vocês chegam com um argumento forte de uma pessoa que tem um argumento bacana, que se preparou para aquilo, vocês, rapaz, é mesmo, né? E tem aqueles que são piores ainda, né? Que acham que Deus reavaliou, né? A menina quer se envolver com um camarada que não é da igreja, tá? E vai perguntar a Deus se ele acha bacana e o que é que você acha aí, Senhor, né? Me deu uma luz, mas Deus já deu essa luz para você, né? Não, mas vai que Deus repensou, né? As coisas hoje, né, tá moderna, vai que Deus, né? Ele vai ver no meu lado aí, as coisas mudou tanto, né? E as pessoas pensam que Deus vai reavaliar o que ele pensava tempos atrás, como se Deus vivesse aí seguindo moda. Então ele tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado. A grande verdade é que para servir a Deus eu tenho que abdicar daquilo que eu acho, para servir a Deus do jeito que Ele quer ser seguido. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe cresceu contando essa história para mim. Não sei se eu já contei essa história para vocês. O meu avô, por parte de mãe, estava na mesa e ele se manifestou. Ele seguia algumas coisas aí de religiões africanas. Ele se manifestou na mesa e o espírito, a entidade disse assim: olha, avisem o meu cavalo que ele hoje não vai, esse ano ele não vai pular carnaval porque ele deixou de cumprir com o ritual. E quando ele voltou, ficou, se recompôs lá, e a minha avó disse assim: olha, duas coisas aí. Diz é tu não vai pular carnaval, não, tu está devendo a eles. E ele disse, tá certo, tal. Na hora ele acreditou, não sei se ele esqueceu ou se ele deu uma de teimoso. E no carnaval ele foi realmente pular carnaval. Acabou esquecendo, ou foi de teimosia mesmo, e foi pular carnaval. E ele levou uma queda que quase quebra a mandíbula dele. Chegou em casa sangrando muito. E quando ele chegou em casa, depois que a minha avó fez toda aquela tratativa lá com ele para poder ajudá-la, ela disse: ele avisou a você que não fosse. Aí eu pergunto a você: se Deus, por amor a nós, agisse conosco assim, será que nós éramos mais obedientes? Será que eu pensaria tanto no que eu acho, né? Será que eu pensaria tanto no que eu acho? Se Deus fosse um Deus que, por amor a nós, Ele nos punisse quando nós errássemos, nós éramos extremamente mais fiéis. O complicado para nós que somos ocidentais é o seguinte: que nós vivemos numa sociedade que valoriza muito o que eu penso, né? Eu estava assistindo uma reportagem sobre os norte-coreanos e eles vivem um regime totalitário muito rígido. Inclusive, teve um relato que um camarada falou assim: o que é que passa na rádio? O repórter perguntando para ele: o que é que passa na rádio? Quais são as músicas que vocês escutam na rádio? Ele disse: não, quando não é música falando do monarca, é música exaltando o reino. É coisa bacana, né? O camarada aqui tem 96, 97, 101, 102. Tem infinidade. Não, só tem duas emissoras. Uma louva o rei e outra louva o reino, né? Uma fala que ele faz coisa boa e a outra fala que ele é bom. E se a gente quiser escutar música é isso aí. Mas o que é que vocês leem? Isso não, tem alguns livros que a gente pode ler, livros acadêmicos, mas a maioria dos livros de qualquer biblioteca que você entrar, ela exalta o monarca. São bibliografias falando do monarca. Olha que situação. E o camarada começou a falar que a internet era quase ninguém tem. Eles têm uma intranet. Intranet é aquela internet que você usa dentro da empresa. O que você rodar ali, todo mundo sabe, né? Então eles usam uma intranet. Todo mundo sabe que todo mundo acessa, principalmente o monarca e o povo que rege ali. E eu disse: rapaz, que regime totalitário infeliz, né? Pra gente que é brasileiro, né? Que negócio medonho. E o camarada perguntou assim: o que é que você acha de ser um norte-coreano? Ele disse: eu acho a melhor coisa do mundo, porque a gente deve todo esse louvor, essa exaltação ao monarca, porque ele cuida muito bem da nossa associação e da nossa nação, da nossa nação e do nosso povo. E eu disse bem assim: rapaz, que visão completamente diferente de nós brasileiros. Por quê? Porque nós estamos acostumados a valorizar o que eu acho. Nós estamos acostumados a botar as pessoas abaixo de nós, e eles estão acostumados a ser subordinados. Eles são pessoas que, se um dia eles conhecerem o Evangelho, eles vão ser muito mais fiéis do que nós, automaticamente. Vai ser muito mais fácil para eles serem fiéis a Deus e se subordinarem à vontade de Deus do que nós, que somos ocidentais. Estamos tão acostumados a ver assim: não, o que eu quero é o que importa, né? O que eu acho é o que importa. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando eu venho servir a Deus, eu tenho que abdicar tudo que eu acredito, para dizer assim: meu Deus, a partir desse momento é o que tu queres. A gente vê isso muito claro na história de Zaqueu.
Zaqueu era um homem extremamente ambicioso, e depois que ele conhece a Deus, um homem que só vivia a vida dele para ganhar, e ele diz assim: a partir de hoje, tudo que eu tenho, eu vou dar aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu imagino a esposa de Jó dizendo: deixa de conversa, Jó, rapaz, deixa de conversa, quem era tu, né, ontem, né? Zaqueu, desculpa, Jó, coitado do Jó, né? Diz assim: Zaqueu, quem era tu ontem, né? E tu tá com essa conversa aí de que vai devolver e que vai vender tudo e dar aos pobres, que conversa é essa? Mas a partir daquele momento, Zaqueu realmente abandonou a vida dele, o que ele achava que era bacana ser rico, mas bem assim: a partir de hoje é bacana salvar pessoas. Deus possa nos abençoar, e nós possamos pensar hoje, refletir assim: meu Deus, o que é que eu preciso abandonar que está baseado no meu ego? Isso está relacionado a como eu trato meu irmão, a como eu trato a igreja, a como eu lido com os dogmas da igreja, o que é que eu acho certo na igreja, o que é que eu acho que é errado, e o que é que a Bíblia acha certo, o que é que a Bíblia acha errado. A gente vai viver uma história na humanidade de hoje por diante. Eu acho que esse ambiente político que a gente viveu deixou isso muito claro. Para eu defender o que eu acredito hoje é muito mais complicado do que alguns anos atrás. É muito mais complicado eu defender hoje as nossas doutrinas como cristãos do que há alguns anos atrás, porque nós somos taxados como conservadores, e nessa sociedade realmente o somos. Eu não posso ter vergonha nenhuma de uma pessoa olhar para mim e dizer assim: rapaz, tu é conservador. Eu digo: graças a Deus que eu sou. Mas tem muitas pessoas que acham isso um xingamento hoje em dia. Acham isso um xingamento. Mas sabe por quê? Porque eu estou baseado no meu ego. E quando eu sou cristão, eu não preciso dizer para as pessoas o que eu acho. Eu preciso dizer assim: olha, mas eu penso assim, sabe por quê? Porque eu acredito nisso aqui. Não tem nada a ver com o que eu acho. Ideologia de gênero não tem nada a ver com o que eu acho. Tem a ver com o que a Bíblia me diz para ser. Ismo não tem nada a ver com o que eu acho. Tem a ver com o que a Bíblia está dizendo que é. Sábado ou domingo não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz que é. E a gente precisa, de vez em quando, estar fazendo uma reciclagem na nossa vida em tudo, e na nossa vida espiritual de vez em quando também. Eu preciso ver assim: o que é que eu estou achando que é e o que é que a Bíblia fala. Deus possa nos abençoar, que a gente possa fazer essa reflexão nas nossas vidas, que a gente possa colocar nossa vida dentro do Espírito Santo e ver assim: meu Deus, aquilo que já está cauterizado na minha mente, que eu nem enxergo mais como pecado, revela para mim, me muda, derrama sobre o meu Espírito Santo, para que eu possa realmente entender o que está errado na minha vida, para que meus conceitos possam ser quebrados e que eu possa ser realmente um vaso novo. Quando nós viemos para Deus, nós precisamos realmente fazer como a gente cantou no hino inicial: eu preciso pedir a Deus que faça de mim um vaso novo, e nem sempre isso é fácil. A gente vem para a igreja achando que a gente entrou nessa modernidade do evangelho. A gente acha que a gente vem para a igreja para ter prazeres, e não é de verdade. A maioria das vezes que a gente vem para a igreja, a gente vem para abdicar de nós, para fazer a vontade de Deus. É você conhecer uma pessoa. Eu talvez não tenha tido essa experiência tão bonita, porque eu fui um menino que cresci praticamente na igreja. Eu entrei na igreja acho que aos 9 anos. Então eu passei minha fase da vida toda. Mas um adulto que passou a vida toda no mundo, quando ele tem um encontro com Deus, ele diz: meu Deus, tudo que eu vivi, nada vale a pena. E ele vive com a certeza de que ele está fazendo certo. É por isso que eles obedecem tanto ao que Deus quer. Porque o que ele pensava, o ego dele, ele pensa assim: não, o meu jeito eu já tentei tanto, já quebrei tanta cara, meu irmão, que agora eu vou fazer o que Deus quer, independente do que ele queira. E é assim que nós, como cristãos, devemos fazer. Principalmente nós que temos muitos anos de igreja, que a gente fica muito achando que os anos de igreja para a gente dá algum crédito a mais, né? Então eu quero dizer assim: meu Deus, revela para mim o que tu queres. Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter o prazer nas nossas vidas, fazer como Zaqueu e dizer assim: meu Deus, muito obrigado porque tu me transformaste. A gente tem, a Lela tem o tio Doca, minha esposa. Tio Doca, hoje você vê o tio Doca, a cunhada da tia El. Você vê o tio Doca hoje, quem era o tio Doca e quem é o tio Doca hoje? Eu acho que se alguém que conhecia ele antes se encontrar com ele hoje, acha que ele está doido, né? Porque quem era o tio Doca e quem é o tio Doca hoje? Porque Deus fez uma transformação na vida dele, que ele precisa fazer na minha e na sua todos os dias. Que Deus possa nos abençoar. Amém.
2, versículo 3 assim: ora, sabemos que o temos conhecidos por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Uma vez eu estava entrando numa discussão, um diálogo com uma pessoa, e ele falando para mim que os mandamentos não precisavam mais ser guardados. Depois que Jesus morreu, os mandamentos deixaram de existir, e eu não critiquei porque eu sabia que ele tinha interpretado a Bíblia de maneira diferente. A gente sabe que quando Jesus morreu, a lei cerimonial deixou de ter sentido. Eu não precisava mais matar um cordeiro e passar meus pecados para ele. Realmente alguma coisa deixou de existir, mas não os 10 mandamentos. E ele ficou argumentando, e eu tentando mostrar para ele que eu estava realmente entendendo o que ele estava me dizendo, e deixei ele pensar que eu estava acreditando no que ele estava me falando. E depois eu pedi para falar e disse bem assim: tem um texto que eu passei para ele que diz assim: depois dessas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribo, língua e povo, em pé diante do trono e do cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palma nas mãos, e clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro pertence a salvação. Eu li isso aqui, ele achou bacana e tudo mais, mas sabe quem é esse povo? É o povo que lá em Apocalipse, eu tentei procurar aqui, não lembrei mais, mas eu lembro do texto de cabeça e assim: esse povo que está falando aqui que vai ser salvo, é o povo que lá em Apocalipse diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas como não existe mais mandamento, se a característica dos salvos é a guarda dos mandamentos? E ele ficou pensando, ficou refletindo, e ele disse assim: o Espírito Santo conduz agora para os nossos. Porque nós também, como adventistas, há talvez alguns meses ou alguns anos, nós também botamos em xeque o que Deus quer que nós façamos. Pode ter certeza, meu irmão, as pessoas vão estar salvas, em pé diante do Cordeiro, como salvos, com vestiduras brancas e palma nas mãos. São os que guardam os mandamentos de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dom da tua palavra, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, porque tu renova nossas vidas espirituais através da tua palavra, que nós já lemos tantas vezes, mas tu sempre renova ela em nossos corações e nossos ouvidos. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu renova nossas vidas, que tu faça que nós entendamos, meu Deus, que muitos conceitos, muitos preconceitos nossos precisam ser colocados em terra, para que nós possamos seguir livres, Senhor, na caminhada para teus braços. Nos salve, meu Deus, nos livra de nós, e fazer com que toda a carga que Satanás colocou em nós, através de tantas coisas, de leituras, de vida acadêmica, de novelas, de filmes, e fazer que toda essa carga, Senhor, que ficou impregnada em nós, ela possa ser realmente esvaziada de nós, que nós possamos encher do que tu queres. Nos revela a tua palavra, meu Deus, derrama o teu Espírito sobre nós, vem fazer que tua profecia, Senhor, possa se revelar dentro da tua igreja, que nós possamos ter visões, Senhor, confirmando a tua palavra, que nós possamos sonhar com os teus santos anjos nos avisando, Senhor, que nós precisamos guardar a tua mensagem. Nos reforma, meu Deus, nós precisamos ser reformados por ti, porque nós somos frágeis e pecadores. Nos leve paz para os nossos lares, meu Deus, agora imbuídos do teu Santo Espírito, com o desejo de ler a tua palavra, com o desejo de conhecer mais sobre tuas verdades, com o desejo, Senhor, de combater as ideologias e as doutrinas que surgem aí, Senhor, como falsas doutrinas, que nós possamos ter coragem, Senhor, de pregar o teu evangelho nesse momento. É isso que nós pedimos, meu Deus, nos forma como soldados teus no mundo pecaminoso. É isso que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.